Ei, vivendo na Terra, certo? Lugar muito legal, muitas coisas acontecendo. Mas você já se perguntou por que está aqui? Bem, a Bíblia tem uma história para isso. No início, antes de qualquer coisa, em qualquer lugar ou em qualquer momento, havia Deus, em todos os lugares e em todos os momentos. Ele é como a própria essência da existência. E adivinhe, ele tem tudo. Realmente não foi necessário criar o mundo, mas quer saber? Ele fez. No início, nem tudo era sol e arco-íris. Era mais sem forma, vazio e muito escuro. Mas então Deus disse: haja luz. Ele deu nomes às coisas, separou a água abaixo da água acima. Mais boas notícias, terra seca. E agora a vida, plantas por enquanto. Mas ei, elas estão fazendo a sua parte, limpando o ar. Agora podemos ver o sol, a lua e as estrelas. Útil, certo? Animais na água, animais no ar, animais em terra. Mas espere, Deus tem algo ainda mais legal em mente: os humanos. Primeiro, Adão. E ele ganha este jardim incrível. Mas, você sabe, ele é um pouco solitário. Então, Deus lhe oferece uma esposa. Esses dois humanos, feito do mesmo material, o pó, assim como está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, mas diferente o suficiente para um relacionamento. Deus dá a eles um monte de árvores, e há 2 árvores grandes. Coma desta e você viverá para sempre. Não toque naquele, ou você morre. Simples, certo? Bem, não tão rápido. Entra uma cobra, que na verdade é o diabo. Coma daquela árvore, diz ele. Você será como Deus. Então eles comem o fruto proibido e bum! A humanidade falha no teste de Deus. Agora, eles perderam o acesso à árvore da vida e a morte está no horizonte. Satanás 1, humanidade 0. Deus poderia ter acabado aí, mas não. Ele faz uma promessa. Um dia, Satanás estará torrado, graças a um de seus filhos. O problema é que Adão e Eva já erraram. Entra Caim e Abel, irmãos com alguns problemas sérios. Caim fica com ciúmes. Deus o avisa sobre o pecado, mas Caim vai e mata Abel. Por quê? Bem, o pecado de Adão foi como uma herança desagradável, afetando toda a humanidade. À medida que os humanos se multiplicarão, o mesmo acontece com o pecado e o mal. Deus diz: ok, vamos encontrar o cara menos malvado. Conheça Noé. Noé é o escolhido para apertar o botão de reset. O dilúvio está chegando, hora da limpeza. Então, aí está, uma história cósmica de criação, escolhas e muito drama. O que acontece depois? Bem, você apenas terá que ficar atento. Ainda é um pecador, mas mantém fé em Deus, o que o torna um indivíduo relativamente virtuoso em comparação com os demais. Deus o instrui a construir uma embarcação para si e sua família, sendo alvo de risos até que Deus desencadeia uma volumosa inundação que resulta na morte de todos, exceto por eles. Após o dilúvio, Deus institui o arco-íris como símbolo de sua aliança. Recordando a promessa de que Satanás será destruído, Deus complementa afirmando que não aniquilará o mundo novamente até que as pessoas demonstrem alguma decência básica. Embora Deus ainda não esteja reparando completamente o mundo, está providenciando a estabilidade necessária para fazê-lo no futuro. Atualmente, as pessoas não manifestam maldade da mesma forma que antes. Demonstram ser suficientemente virtuosas para colaborar na sociedade. Contudo, mantêm uma dose de malícia que as leva a erigir uma monumental torre em direção a Deus, impulsionadas por seu próprio orgulho. Indivíduos malévolos tornam-se perigosos quando investidos de muito poder, e por isso Deus faz com que a torre inteira fracasse, fragmentando a linguagem de todos. Agora, as pessoas estão fragmentadas em diferentes nações, cada uma venerando seus próprios deuses. Contudo, seria benéfico ter uma nação devotada exclusivamente ao único Deus verdadeiro. Assim,
Deus escolhe Abraão para ser o patriarca de seu povo, atualizando as alianças ao afirmar que criará uma nação destinada a restaurar o mundo. Abraão recebe a promessa de ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu, mesmo diante de sua esposa avançada em idade, questionando a viabilidade da promessa. No entanto, Abraão mantém sua fé na aliança divina. Isso sugere que ele é o escolhido para derrotar Satanás? Infelizmente não, pois Abraão ainda peca ao informar ao rei que sua esposa é, na verdade, sua irmã. Apesar disso, eles têm filhos. Um deles luta com Deus, recebendo o nome de Israel, que significa lutou com Deus. Seus descendentes, por sua vez, se tornarão as 12 tribos de Israel. A luta com Deus reflete a persistência do pecado como um problema contínuo. Se acha que sua família é problemática, esta enviou José à escravidão no Egito. Durante seu tempo lá, Deus concede a José a habilidade de proteger o Egito da fome iminente. Como resultado, José conquista o favor dos egípcios e, num extraordinário ato de perdão, convida o restante de sua família a viver com ele no Egito. Deus é glorificado através de seu povo, transformando uma situação adversa em algo positivo. Inicialmente, o Egito aprecia os israelitas, mas, à medida que sua população aumenta, o Egito muda de atitude, submetendo-os à escravidão. Moisés, um israelita, testemunha a brutalidade de um egípcio contra outro israelita e, em resposta, toma uma atitude extrema. Os habitantes do Egito expressam: "Avante, filhos de Israel, ergamo-nos. Entretanto, meu caro, vossa presença nos suscitará inúmeros inconvenientes." Nesse ínterim, Moisés vê-se compelido a deixar o Egito, migrando para uma região erma, onde se integra a uma criação de ovinos, contrair matrimônio e desfruta de uma existência feliz. Um dia, Deus se manifesta a Moisés em uma sarça ardente, anunciando que chegou o momento de os israelitas conquistarem a terra prometida. Deus instrui Moisés a comunicar ao líder egípcio que permita a libertação do seu povo. Dessa forma, Moisés retorna ao Egito e comunica ao faraó: "Conceda a libertação ao meu povo." O faraó recusa, mas Deus outorga a Moisés o poder de desencadear pragas sobre o Egito. "Liberte meu povo, ou o rio se converterá em sangue. Sapos proliferarão por toda parte, pragas de mosquitos, moscas, morte do gado, úlceras, chuva de granizo, nuvens de gafanhotos, trevas." Ainda assim, a recusa persiste. "Deixe-nos partir, ou vossos primogênitos perecerão." Recusa. No entanto, os primogênitos egípcios perecem. O faraó então cede. "Está bem, podem partir." Os israelitas dirigem-se à terra prometida, mas ao alcançarem metade do percurso, o Egito reconsidera e envia seu exército para resgatá-los. Aproximam-se do Mar Vermelho e proclamam: "Estão cercados." "Ah, sim?" replica Moisés. "Presenciem isto." Assim, as águas do Mar Vermelho se separam, possibilitando a fuga dos israelitas. No entanto, ao tentarem segui-los, os egípcios encontram um desfecho desafortunado em sua jornada. Ao chegarem ao Monte Sinai, detêm-se para que Deus lhes transmita as leis para sua permanência na terra prometida. Moisés ascende ao cume da montanha com o comando: "Não adorareis ídolos durante minha ausência." Contudo, cedendo ao tédio, optam por venerar deuses falsos, forjando um bezerro de ouro. Enquanto isso, a presença divina desce ao cume, e Moisés recebe as leis em tábuas de pedra, incluindo os 10 mandamentos. No entanto, ao retornar e deparar-se com a adoração ao ídolo, Moisés, tomado de ira, fragmenta as tábuas de pedra. Regressando ao topo da montanha, obtém novas tábuas, e Deus acrescenta à aliança, prometendo conceder a lei e a terra se demonstrarem fidelidade. Resta saber a que ponto serão fiéis. Ao se aproximarem da terra prometida, defrontam-se com os formidáveis cananeus, dotados de fortalezas robustas e guerreiros imponentes. Os israelitas deveriam enfrentá-los para reivindicar a terra. Coragem, nobres, Deus estará convosco.
Contudo, o medo os domina. Os israelitas hesitam, não invadem a terra, revelando a falta de fé na aliança divina. Como castigo, são condenados a vagar pelo deserto do Sinai por 40 anos. Quanto a Moisés, que não incorreu em erro, talvez ele é aquele escolhido para subjugar Satanás, não é verdade? Contudo, Moisés ainda incorreu em pecado ao realizar um milagre de maneira inadequada. Sua punição, portanto, consiste em falecer antes de ingressar na terra prometida. Entretanto, a geração subsequente de israelitas, liderada por Josué, efetua a entrada na terra, utiliza trombetas para arruinar a cidade de Jericó e expulsa o restante dos cananeus. Deus designa juízes para governar o povo e protegê-lo das nações adversárias, pois durante este período um padrão se estabelece mais ou menos assim: há tranquilidade na terra, mas posteriormente as pessoas tornam-se negligentes e esquecem-se de Deus. Deus então permite que seus inimigos os subjuguem. Entretanto, quando as pessoas retornam a Deus, Ele as fortalece para retomar suas terras, e a paz reinicia na terra. Este padrão repete-se inúmeras vezes com variados juízes, e as pessoas começam a sentir cansaço disso. Por que não podemos simplesmente ter um rei? Indagam. Acredite, você não deseja um rei, adverte Samuel. Vamos lá, todos os outros têm um rei. Está bem então, concorda Samuel, mas este rei será opressor. Samuel, assim, unge Saul como rei. E, efetivamente, Saul revela-se um governante opressivo. Quem seria, então, um dirigente mais apropriado? Este jovem Davi, ele é apenas um pastor e tocador de cordas. Portanto, ninguém o leva a sério. Contudo, em um dia singular, surge Golias, um guerreiro assustador de proporções titânicas, pronto para enfrentar os israelitas. Quem se voluntaria para lutar contra Golias? Eu farei isso, proclama Davi. Davi, assim, empunha seu estilingue, atinge Golias na cabeça com uma pedra e o abate. Agora, Davi torna-se um herói e todos o admiram. Saul fica invejoso de Davi, especialmente porque todas as moças entoam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Logo, Saul deseja eliminar Davi. Davi foge e Saul empreende a perseguição. Entretanto, em um momento oportuno, Davi depara-se com a chance de aniquilar Saul enquanto este está no banheiro. Porém, Davi absteve-se de fazê-lo. Saul, por sua vez, absolve Davi. No entanto, um dia, Saul falece para evitar ser capturado. Assim, Davi ascende como o próximo monarca. Isto é magnífico. Inicia-se de modo promissor e Davi conquista inúmeras vitórias para seu reino. Quiçá ele seja aquele escolhido para subjugar Satanás. No entanto, não. Davi peca ao ceder aos encantos de uma mulher. Ele ordena a morte do marido dela em batalha para obtê-la. Deus então desencadeia uma série de eventos desfavoráveis para Davi. Contudo, Deus ainda promete que um dos descendentes de Davi será o rei que ele não poderia ser, tendo um reino que abarque o mundo inteiro e perdure eternamente. Destarte, incluímos isto na aliança. Talvez o filho de Davi, Salomão, possa concretizar isso. Ele inicia bem, solicitando sabedoria a Deus e posteriormente registrando uma profusão de ensinamentos sábios. Salomão, famoso pela sua sabedoria, solta umas frases que deixam todos os reis e rainhas na expectativa de aprender com ele. Além disso, o cara embarca na construção de um templo gigante e bonitão para dar aquele brilho todo a Deus. Nesse ponto, o reino dele está como uma luz forte iluminando o mundo, e Deus está sendo muito elogiado pelo povo. Pode ser que Salomão seja aquele rei do futuro destinado a comandar o mundo inteiro. Salomão vacila feio ao arrumar várias esposas e amantes, algumas que nem são israelitas. Aí o bicho pega, porque Salomão acaba adorando uns deuses estrangeiros e a coisa desanda de vez. Depois disso, o reino todo entra numa vibe meio decadente. O povo não para de aprontar. Aí a divisão chega entre Israel e Judá,
E os dois lados acabam com uns reis que curtem uns deuses nada a ver. Mas nem tudo está perdido nessa fase não. Uns profetas da pesada aparecem, dando aquela força para a galera voltar para Deus. Até quando o templo vira palco de umas paradas bem suspeitas, Deus fala para os profetas não largarem o osso, mas partirem para restaurar, dar um up e retomar o templo. Uns reis de boa escutam esses profetas, dão um tapa no visual do templo e incentivam a galera a lembrar da aliança de Deus. Mesmo com todo esse esforço, Israel se dá mal na mão da Assíria e Judá se afunda na Babilônia. O templo, despedaçado. Os israelitas, no exílio total. Mas espera aí, a Pérsia entra em cena com um rei gente boa, que deixa os israelitas voltarem para casa, ainda soltando uma graninha para reformar o templo. A expectativa pelo reino eterno fica nas alturas durante a reforma do templo, mas a coisa não sai como planejado. Apesar da decepção, a galera mantém a fé firme na aliança de Deus, com os profetas focando na promessa de um reino futuro. Chamam o cara de Messias, ou Filho do Homem, com o Daniel soltando que esse rei vai durar mais que todos os outros, o Miqueias marcando que ele nasce em Belém, o Isaías prevendo que vai sofrer pelos pecados do povo e o Zacarias botando que Deus vai morar com a gente. A expectativa desse Messias só aumenta e a galera tá a 1000 por hora para saber quando e quem vai ser. Aí aparece uma mulher israelita chamada Maria que toma um susto quando um anjo chega junto e solta que ela vai ter um bebê que vai ser rei, tipo o antigo Davi, e o reinado dele vai ser eterno. Eu sou totalmente inexperiente nesse assunto, mas tudo bem, porque o Espírito Santo vai te dar um bebê, e esse bebê vai ser, literalmente, o Filho de Deus. Então Maria dá à luz Jesus em uma manjedoura em Belém e o chama de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Acho que tinha uma profecia sobre isso. Aí, 3 reis sábios aparecem na festa por causa de uma estrela que viram, tipo, foi aqui que o rei nasceu? Compramos alguns presentes para ele. Mas aí Herodes ouve que um grande rei acabou de nascer em Belém, o rei de Israel, e diz, eu sou o único rei por aqui. Acho que tinha uma profecia sobre isso. Então, o rei Herodes fica cheio de ciúmes e manda a galera para Belém para matar esse novo bebê rei. Maria e seu marido José têm que dar no pé de Belém e ir para o Egito até que seja seguro voltar. Acho que tinha uma profecia sobre isso. Quando Jesus cresce, seu primeiro truque é transformar água em vinho numa festa, porque a mãe dele mandou. Mas a verdadeira missão dele só começa quando ele é batizado por João Batista. João Batista é aquele cara no deserto que batiza a galera e fala para eles voltarem para Deus. Mas quando Jesus é batizado, Deus diz que ele é seu filho e manda o Espírito Santo sobre ele. Logo depois, Jesus vai para o deserto e fica 40 dias sem comer. E é aí que Satanás tenta fazer Jesus pecar, mas o cara não cai. Até então, João Batista estava falando do reino de Deus, mas aí ele vai preso, então Jesus assume o controle. Faz sentido, porque ele é o verdadeiro rei. Então, como é esse reino de Deus? Jesus diz que o reino de Deus traz liberdade para os oprimidos, e é uma boa notícia para os pobres, não só para os ricaços. Quem está na pior agora vai herdar o mundo inteiro, e esse reino é a realização de tudo o que Deus prometeu. Mas ele não fica só falando, ele mostra na prática expulsando demônios, curando os doentes e perdoando os pecados da galera. Ele faz um tour por todas as cidades, fazendo um monte de milagres, e todo mundo fica de cara, menos a galera da cidade onde ele cresceu, porque é meio constrangedor ter conhecido o cara quando era criança. Jesus escolhe 12 parças e cada vez mais gente vira fã dele. Tem muita gente que ama o Jesus, mas uns caras que não curtem são os fariseus. Eles estão naquela de seguir todas as regras, na esperança de impressionar Deus e conseguir o reino de volta, porque agora os israelitas, ou acho que agora chamam de judeus, estão vivendo nessa situação. O Império Romano, governado por autoridades não judias,
buscava restaurar o reino de Israel. No entanto, o reino de Jesus parecia ter um propósito diferente, especialmente quando ele associava-se a pecadores e perdoava os pecados. Os fariseus, descontentes, desafiavam a autoridade romana, ao mesmo tempo em que duvidavam que Jesus fosse o verdadeiro Messias. Um dia, no topo de uma montanha, ocorreu a transfiguração de Jesus diante de testemunhas, incluindo figuras importantes como Moisés e Elias do Antigo Testamento. Essa experiência destacou a falta de compreensão dos fariseus. Ao entrar em Jerusalém, cidade crucial onde o templo estava localizado, Jesus foi recebido como um rei pelas pessoas, que o aclamavam agitando ramos de palmeiras e até mesmo o adoravam. Isso irritou profundamente os fariseus, pois a adoração era vista como exclusiva a Deus. Os fariseus, então, conspiraram para matar Jesus. Ele, prevendo isso, reuniu seus discípulos para a última ceia. Durante esse evento, ele compartilhou pão e vinho, simbolizando seu corpo e sangue, instituindo uma nova aliança que oferecia perdão dos pecados. Judas, um dos discípulos, traiu Jesus, levando à sua prisão. Enquanto alguns discípulos tentavam retaliar, Jesus os impediu, entendendo que tudo isso fazia parte do plano. Jesus foi entregue aos romanos, liderados por Pôncio Pilatos, que o crucificaram. A crucificação, extremamente dolorosa, simbolizou o sacrifício de Jesus para resolver o problema do pecado. Após sua morte, Jesus foi sepultado. Mas, no terceiro dia, mulheres encontraram o túmulo vazio. Ele apareceu vivo para elas e também para seus discípulos. Mesmo Tomé, inicialmente cético, acabou acreditando e reconhecendo que Jesus era Deus. Todos admiravam profundamente Jesus, pois perceberam que ele era o escolhido que venceu Satanás. Ele derrotou Satanás ao superar a morte quando ressuscitou dos mortos, e para confirmar isso, compartilhou um momento simples ao comer um peixe. Sua ressurreição foi física, e então Jesus dedicou-se a proporcionar-lhes o melhor estudo bíblico, explicando como todas as Escrituras apontavam para ele. Ele fazia isso como um treinamento para estabelecer a igreja. A dúvida surgiu: por que precisamos passar por tudo isso? Jesus não poderia simplesmente iniciar seu reino naquele momento? Bem, Jesus explicou que o tempo para isso não era algo que eles precisavam saber. Enquanto aguardavam, a igreja era o reino, e ele os instruiu a batizar pessoas em todo o mundo, convertendo todas as nações. Jesus ascendeu ao céu, mas não como se tivesse ido embora. Ele continua a governar sobre seu reino celestial através da igreja. Mesmo estando no céu, ele prometeu voltar um dia. Enquanto aguardamos, ele enviou o Espírito Santo para capacitá-los a construir a igreja. Assim, embora Jesus esteja no céu, não é como se ele tivesse nos abandonado. Ele está ativamente governando sobre seu reino celestial por meio da igreja. Quando ele retornar, trará o céu à terra para redimir tudo. Você se lembra como Jesus ressuscitou dos mortos? Ele fará o mesmo por todos no dia do julgamento. Satanás será lançado finalmente no inferno e a morte será eliminada. Então, poderemos desfrutar da árvore da vida e viver em um mundo perfeito para sempre. Toda a existência tem seu propósito em Jesus e seu reino, que conquistará tudo, transformando o mal em bem. A pergunta que fica é: você deseja fazer parte disso?